pra mim, Deus. Eu preciso do teu olhar, Senhor. Oh, Senhor. Olha pra mim, Senhor. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, declare a Ele. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, Senhor, olha pra mim. E pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso pra te ver, Senhor. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu preciso, Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos do teu olhar, Deus. Eu não posso deixar que o Senhor passe sem que o Senhor me perceba, Deus. Como aquela mulher do fluxo de sangue que ousou tocar em tuas vestes, como Zaqueu que ousou subir numa árvore para te ver. Ah, Senhor, nessa hora eu quero chamar a tua atenção para mim, Deus. Ah, o Senhor sabe o que eu preciso, Senhor. Oh, Deus. Eu farei o que for preciso
preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu. Diga pra ele. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, eu preciso, Senhor. Olha pra mim, eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar. Oh Deus, como eu preciso, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Amém, aleluia. Boa noite, igreja, glória a Deus. Estamos aqui dando início a mais um culto, gerando fé. Amém. Que você agora se coloque na presença do Senhor, que você aquete seu coração. Amém, porque a presença do Senhor está aí com você. Amém. Deus vai ministrar algo poderoso. O Espírito Santo vai estar aí com você, te ajudando. Amém. Te auxiliando para que você possa ouvir daquilo que Deus irá falar conosco nessa noite. Como o pastor sempre diz, você é responsável pelo ambiente de culto aí, por trazer a presença do Senhor. Amém. A presença do Senhor, ela vem quando nós damos a ela a licença para ela entrar. Deus, ele não invade. Amém. Ele não invade. Deus, ele não é mal educado. Deus, ele é educado. Ele diz assim, vamos ler lá em Apocalipse 3:20. Diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, ele está à porta. Ele está à porta e ele bate, como ele diz aqui no início do versículo, desse versículo 20. Então, ele está na sua porta hoje. Ele está batendo na sua porta. Amém? E ele quer que você abra o seu coração. Amém? Para que você possa cear com ele. Mas antes ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz. Muitas vezes, o que acontece? Em meio a tantos barulhos, tanto externos como internos, os barulhos que vêm de fora, quanto os barulhos do nosso coração, eles fazem com que a gente não ouça o que Jesus está à porta e que ele está batendo. Amém? Então, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então ouça hoje a voz do Senhor, ouça aquilo que o Senhor tem para falar com você. Provavelmente hoje você deve ter ouvido notícias, coisas que deixou talvez seu coração abalado, mas Deus está falando com você agora nesse momento. Abra a porta, eu estou batendo na porta, abra a porta, ouça a minha voz. Amém? Então eu entrarei e cearei com você. Glória a Deus. E então hoje ele tem um banquete preparado para nós. Ele tem um banquete, então que você possa receber, ter a consciência de que o alimento que vai nos saciar, o alimento que vai fazer com que a gente vença, o alimento que vai fazer com que a gente viva por fé e não por vista, ele é ministrado hoje. Amém? Então que você se coloque de pé na sua casa, que você, nesse momento, aquete o teu coração também, que você se coloque diante de Deus, porque muitas coisas são ministradas em nós durante o dia, e que você
nesses dias se encha da palavra do Senhor. Amém? Que você se coloque agora, que você ore, coloque o seu coração, se ele está angustiado, se você está preocupado também, porque é normal nós nos preocuparmos sim, mas o Senhor está dizendo que eu vou falar com vocês nessa noite, eu vou ministrar, eu vou falar, eu tenho um banquete preparado, um banquete para vocês. Vocês não vão passar fome. Vocês não vão passar fome, vocês não vão ficar à deriva, porque eu estou no barco. Eu estou no barco com vocês e eu vou levar vocês para o outro lado. Não olhe para a tempestade, não olhe para... somente olhe para socorrer aqueles que estão pedindo ajuda por causa da tempestade. Mas fique firme nesse barco. Oh Deus, nós te agradecemos aqui, te glorificamos, Senhor Deus. Pai, porque o Senhor, ó Deus, é maravilhoso. Porque o Senhor nos chama, Deus, a entrarmos, ó Deus, na Tua presença. O Senhor não é como o nosso inimigo, que ele invade, que ele entra na casa, que ele rouba. Mas o Senhor é educado, o Senhor bate a porta. O Senhor bate, o Senhor quer que a gente ouça a Tua voz. Oh Senhor, ajuda-nos, ó Deus, nesse momento, a silenciarmos a voz, ó Deus, as vozes, Pai, que estão ao nosso redor. Pai, as notícias, aquilo que tem sido ministrado, Senhor Deus, de pessoas que não têm o conhecimento do Senhor, de pessoas, ó Deus, que muitas vezes estão até investidas de cargo de autoridade, mas que, Deus, da sua boca sai maldição. Deus, nós queremos aqui, ó Deus, se levantarmos como o povo santo do Senhor, ó Deus. Pai, povo que abençoa, que profetiza, Pai, bênçãos, ó Deus. Pai, então em nome de Jesus, entra na casa do meu irmão, ó Deus, que ele possa, Deus, atender o pedido do Senhor, que o Senhor venha, Deus, convencê-lo com o Teu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, porque não é na força de homens, mas é na força do Senhor. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Continue em oração, amém. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês aqui nessa noite. Que bom que você veio, que você chegou. O Espírito Santo de Deus tocou seu coração e você abriu a porta para que Ele pudesse entrar. Glória a Deus por isso, aleluia. Glória a Deus. E nesse momento eu quero te convidar a você derramar, a você se lançar aos pés do Senhor, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é, que você possa se derramar diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Oh, aleluia! Glória a Jesus, Ele está aqui e Ele se move na nossa vida hoje. Você crê? Diga amém, diga aleluia. Amém. Vamos louvar, glorificar o nome do Altíssimo, do Eterno Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado por Tua presença, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Então levante as suas mãos e diga: Aleluia, 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 aleluia. Oh Jesus, nós te adoramos, Senhor, em todo tempo. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Não importa a situação que estejamos vivendo, nós te adoraremos, te adoraremos, te adoraremos. Nós só tu és digno. Glória a Deus. Adora Ele. Renda graças ao Senhor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Jesus. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Tu és tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que você seja, aleluia, tão cheio que transborde o seu coração de algo novo. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Oh! Espírito, Espírito, que desce como um fogo, ora vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Clame por Ele. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, aleluia. O Espírito Santo está aqui. E se você deseja ser cheio por Ele, Ele não vai se negar a você. Então abra o seu coração e comece a dizer: Espírito Santo, eu te desejo. Comece a dizer: Espírito Santo, eu quero experimentar da tua presença. Espírito Santo, vem sobre mim. Oh! Oh, Espírito, sopra sobre nós. Acende a chama daquele que está desanimado, daquele que está abatido, Senhor. Vem sobre ele agora. Oh! Levante as suas mãos. Oh, Espírito Santo, desce agora. Nós cremos em Ti. Cremos que o Senhor ainda faz proezas. Cremos que o Senhor ainda faz maravilhas. Então toma o Teu povo e derrama o Teu Espírito sobre nós. Aleluia. Oh! Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Ele tá vindo, Ele tá vindo. Vem como em Pentecostes. Vem, Senhor, e enche-me de novo. Aleluia. Espírito, Espírito, vai enchendo agora. Que desce como um fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo, e de novo, e de
precisamos, Senhor, ser renovados por Ti, Deus. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Jesus. Toca-nos nesta hora, Deus. Ore, bare, candara, chore, mahadere, candara, sais. Vem, Espírito, como uma brisa suave e sopra sobre o Teu povo. Aleluia. Oh, sinta Ele aí onde você está. Sinta o Espírito Santo de Deus te tomando pelos braços, dizendo: filho, eu cuido de ti. Dizendo: filho, eu estou contigo. Você não está sozinho em meio a esta guerra. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Só Tu és Deus, santo, maravilhoso, glorioso. Amém? Glória a Jesus. Você pode se assentar aí onde você está, dando glória a Deus. Amém? Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas e poderosas no nosso meio hoje. Amém? Quero chamar aqui a Geisiane. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Que maravilha, né, gente? O que Deus já fez na nossa vida. Hoje já é dia 18 de março de 2021, né? Já estamos aí na metade do mês de março. Parece que o tempo está passando bem rápido, né? E às vezes a gente fica triste por conta das situações que estão acontecendo em nossa volta, no nosso mundo, né? Mas eu acredito que nós temos muitas coisas para agradecer a Deus, né? Pelos livramentos, pelas coisas que Deus tem feito na nossa vida. Se a gente olhar o que Deus já fez na nossa vida, só nesse ano, quanto alimento Ele já nos deu, né? Em cada terça, em cada quinta, em cada domingo, né? Mas Deus, Ele é maravilhoso e é por isso que nós estamos aqui reunidos também para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos ler a palavra em Salmos 147, versículos 5 ao 11. A palavra de Deus fala assim: grande é o nosso Senhor e de grande poder, amém? O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus com a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir erva sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita da força do cavalo, nem se compraz nas pernas dos homens. O Senhor se agrada do que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém? Essa noite a palavra de Deus quer nos dizer que Ele é o nosso sustento, né? A palavra de Deus diz que Ele é o nosso grande Senhor. E o poder de Deus é grande, o seu entendimento é infinito, ou seja, não tem fim. Então, por tudo isso que Deus é, por tudo que Deus faz, nós temos muito que agradecer a Deus, né? Aqui no versículo 9 fala que, no versículo 7, fala que cantai ao Senhor em ação de graças, né? Ação de graças é agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, e é por isso que nós estamos hoje aqui. Hoje Deus nos dá essa palavra para dizer que Ele é o nosso sustento todos os dias da nossa vida, né? Aqui na palavra de Deus fala no versículo 9, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Então, se os próprios animais, Ele alimenta os animais que não trabalham para o seu sustento, imagina nós, né? Então, Deus, Ele tem todos os dias trazido da nossa mesa, trazido da nossa família, o sustento para tudo aquilo que nós precisamos. Então, esse é um grande motivo que nós temos para agradecer a Deus. Dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito.
E é debaixo dessa palavra que eu convido você a entregar o seu dízimo e a sua oferta, porque o dízimo, ele é um mandamento de Deus, é algo que significa uma ação de fidelidade. Então, mesmo diante de tudo que está acontecendo, Deus, ele tem sido o nosso sustento, e a gente, quando entrega o nosso dízimo, nós estamos sendo fiel a Deus. E as ofertas, ela é uma doação, é algo que a gente entrega de coração, como algo que nós estamos entregando conforme o nosso coração quer agradar a Deus. E isso significa que nós estamos sendo gratos a Deus. Então, o dízimo, quando você entrega o dízimo, você está sendo fiel, e as ofertas você está sendo grato. Então, eu acredito que essa noite você tem, no mínimo, um motivo para agradecer a Deus, para entregar ao Senhor uma oferta diante do que a palavra diz, que Ele é o nosso Senhor grande, o poder dEle é grande. Nós temos apenas aí como uma forma de agradar a Deus, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. E falando, eu queria só contar um breve testemunho rapidinho sobre essa questão de oferta, né? Às vezes a gente vive no dia a dia e nem percebe que a gente está fazendo bem para alguém, né? Tem uma colega minha que uma vez, esses tempos atrás, eu e uma outra amiga minha ajudamos ela, porque ela estava com uma situação de dificuldade, e ela sentiu no coração dela de dar para a gente uma rasteirinha, né? E ela veio com todo carinho entregar para nós essas rasteirinhas, e ela falou: eu quero entregar para vocês porque vocês me ajudaram tanto, né, no momento que eu precisei. E aí isso é um sentimento assim de gratidão. Não é algo que a gente tem dívida, não é algo que Deus nos abençoa sem a gente merecer. Então, quando a gente devolve algo, quando a gente entrega algo, é o nosso sentimento de gratidão e não algo do que a gente tem uma dívida. Então, debaixo dessa palavra, eu convido a você a entregar o seu dízimo, a sua oferta, e que você receba essa palavra no seu coração, que todos os dias você tenha certeza que Deus, Ele é o nosso sustento, e Ele cuida de nós, Ele é o nosso porto seguro, e Ele é tudo que nós precisamos. Então, isso já é o suficiente para a gente ser grata ao Senhor. Então, se você tem o seu dízimo, a sua oferta para entregar, na descrição do vídeo tem a conta da igreja, tem o QR Code. Se você também não conseguir fazer dessa forma, entre em contato com o pastor ou com a pastora, que eles dão um jeito, né? A igreja dá um jeito de buscar. Mas essa noite eu convido você a não perder essa oportunidade de ser grato a Deus. Amém? Nós vamos orar agora pelos dízimos e pelas ofertas, e vamos orar também para aquele que não tem, que venha ter essa oportunidade de ser abençoado e ser grato a Deus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer essa noite, Pai, pelos dízimos e pelas ofertas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o sustento de tudo. O Senhor sustenta, Senhor, as aves, os animais, tudo que existe nesse mundo, Pai. Mesmo sem merecer, mesmo sem nós merecermos, o Senhor tem derramado bênçãos. Olha para nós, Senhor Jesus. Somente neste ano nós temos muito o que agradecer por cada alimento espiritual que o Senhor tem derramado dentro dessa igreja, por cada alimento espiritual que o Senhor tem derramado nos nossos corações. Obrigada, Senhor Jesus, por cada pessoa, Senhor Jesus, que está entregando como gratidão o seu dízimo e a sua oferta. Abençoamos, Senhor Jesus, aquele que está precisando da sua provisão, porque a sua palavra diz que o Senhor jamais vai desamparar um justo. O Senhor, Deus, sempre vai trazer o sustento, Deus, até para aquele que não tem condição, Pai. Então, essa noite, o Senhor abençoa a vida de cada família, Pai, que está assistindo essa palavra, cada pessoa, Pai, que recebeu essa palavra, e que todos, Pai, todos nós tenhamos, Pai, todos os dias motivos e olhos abertos, Pai, para reconhecer que nós somos gratos ao Senhor, que o nosso coração seja grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, porque mesmo diante, Pai, de um mundo terrível, nós temos visto, Senhor, muitos milagres do Senhor acontecendo, muitas pessoas sendo restauradas, muitas pessoas sendo convertidas, e esse, Senhor Jesus, é o maior prêmio que nós podemos ver aqui na terra, Pai, porque, Pai, o ouro e a prata pertencem ao Senhor, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, abençoa a todos, em nome de Jesus, amém. A misericórdia me seguirá todos os dias
da minha vida e habitarei. Boa noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, com muita alegria e ao mesmo tempo temor no coração para trazer a palavra de Deus, porque realmente a palavra de Deus é uma coisa séria. A gente não pode brincar nunca com a palavra do Senhor. Então, sempre quando estamos aqui para falar algo a respeito da palavra, temos que ter muito temor no coração. Abram a Bíblia de vocês em Deuteronômio, no capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Amém? Antes um pouquinho de entrar na palavra, queria dizer uma coisa. Na verdade, em nome de todos que vêm aqui na frente falar a respeito da palavra de Deus, que muitas pessoas, às vezes, a gente está falando aqui algo que Deus já ministrou no nosso coração, porque como o Fernando fala bastante, o irmão Fernando, que Deus primeiro ministra no nosso coração para a gente poder passar aqui a palavra do Senhor. Então, a palavra que a gente está falando aqui é para nós mesmos também. Então, muitas pessoas pensam que às vezes a gente pode estar dando indireta ou algo nesse sentido, mas não, se você está escutando a palavra é para você. Se você está aqui hoje, está escutando em algum lugar, é para você essa palavra. Então pegue, receba e coloque em prática. Amém? Deuteronômio 11, a partir do verso 1, diz: Ame o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembre-se hoje de que não foram seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, seu braço forte. Pula lá para o 8. Obedeçam, portanto, toda a lei que hoje lhe estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde há leite e mel com fartura. Amém? Glória a Deus. Então, mais uma vez, quando venho pregar aqui, é uma palavra que eu já citei, uma vez que eu tirei dízimo, e Deus continua ministrando no meu coração. E o livro de Deuteronômio, Moisés faz uma recapitulação de todas as leis que ele já passou lá no Monte Sinai para ele, que você viu lá em Levítico, uma parte em Números também. Ele vai recapitulando. Eles já estão, o povo de Israel está à porta já da terra prometida, está perto do Rio Jordão já. E ele simplesmente ali recapitula toda aquela lei para que o povo realmente não se esqueça e não desobedeça as ordenanças do Senhor. Amém? E ele aqui nesse capítulo, ele faz uma exortação ao amor e à obediência ao Senhor. E tem 3 verbos aqui, nos versículos 1 e 2, bem importantes, que é amar, obedecer e lembrar. Não tem como amar e não obedecer, e também não tem como obedecer e não amar. Um está ligado ao outro. Amar o Senhor, obedecer aos seus mandamentos e lembrar de tudo que Ele tem feito por nós. Por isso ele sempre fala aqui, lembrar de tudo que Ele fez. Entre os versículos 5 e até o 7, ele fala um pouco a respeito de tudo que Deus já tinha feito, de tudo que o Senhor já tinha livrado eles das mãos dos egípcios, porque aqui, depois já de 40 anos, muitas pessoas nasceram lá, cresceram no deserto, não viram o que o Senhor já tinha feito por eles, então tinha que manter isso vivo, para manter a fé deles no Senhor. Lá em Lamentações de Jeremias 3:21 diz: Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Então por isso que sempre nós temos testemunhos aqui na igreja, para manter a nossa fé viva do que Jesus pode fazer. A gente ficar lembrando de tudo que Ele já fez por nós. Quando você vai evangelizar alguém, você sempre lembra do que Jesus pode fazer. A gente sempre tem que falar: Jesus me tirou lá das trevas e me resgatou para a sua maravilhosa luz. Então sempre temos que ficar lembrando disso. Amém? E no verso 8 ele diz, ele cita lá que eles precisam estar fortes para invadir a terra prometida. Fala, para que precisamos obedecer fielmente ao Senhor? No versículo 8, Moisés afirma que era necessário pelo fato do povo ter forças para invadir e conquistar a terra. Precisamos andar de acordo com a palavra para o cumprimento da promessa na nossa vida.
tudo aquilo que Ele prometeu, a gente tem que andar de acordo com a sua palavra para aquilo que Ele falou seja cumprido na nossa vida. Hebreus 10:36 diz que vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? A obediência nos leva ao cumprimento da promessa de Deus para as nossas vidas. No verso 9, Moisés completa dizendo, para que vivam muito tempo na terra que Deus jurou a dar aos seus antepassados. A bênção sempre está ligada à obediência de Deus. E para sermos obedientes ao Senhor, devemos sempre estar buscando a santidade, buscando todos os dias a palavra de Deus. Para isso, separei aqui 3 coisas que devemos sempre fazer para buscar a santidade e ao mesmo tempo a obediência ao Senhor, que é a humildade, renúncia e o amor de Jesus Cristo. Bom, a humildade. Humildade a gente aprende com Jesus Cristo. Vamos lá abrir em Filipenses, no capítulo 2. A partir do 3. 2, do 3 ao 7. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Então nós devemos esvaziar de nós mesmos para que o Espírito Santo de Deus nos enche da sua presença e reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele a gente não consegue nem respirar. Ele que permite a gente fazer tudo que precisamos. Amém? E também devemos renunciar à nossa vontade. Todos os dias temos uma nova oportunidade de fazer a vontade do Senhor, de estar buscando todos os dias a vontade dEle para a nossa vida. E Mateus 6:33 diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, devemos buscar primeiro o reino, a justiça de Deus, para que tudo aquilo, para que as outras coisas sejam acrescentadas, tudo aquilo que para o nosso propósito. Amém? E Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Os planos do Senhor são sempre melhores que os nossos. A vontade dele é sempre melhor que a nossa. Apesar de a nossa carne sempre querer fazer, achar que é melhor, ela sempre quer fazer a vontade dela, mas nós devemos entender que a vontade do Senhor, a vontade do nosso Espírito sempre vai ser superior da nossa carne. E o Senhor tem sempre o controle de tudo, por isso devemos colocar tudo, mas tudo mesmo nas mãos do Senhor, e Ele agirá no tempo certo. Lá no Salmo 37, no verso 4 diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E no 5 ele completa, coloca seus caminhos no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, devemos aprender a descansar no Senhor, colocar tudo nas mãos dEle e descansar nele, que Ele fará por nós. Amém? E a gente falou um pouco de renúncia, de humildade e renúncia. E agora um outro ponto importante para buscarmos a santidade do Senhor e aprendermos a sermos obedientes é o amor de Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 14, no verso 15, diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Façamos tudo por amor, não façamos nada pensando em troca ou barganha. Vamos ler em Mateus, lá no capítulo 6, do 1 ao 4. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isto com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto, mas que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, a gente tem que fazer, não
tudo por amor, entendeu? Não só apenas a Geise falou aqui sobre dízimos e ofertas, mas também tudo que a gente for fazer no reino do Senhor é tudo por amor, nada por vaidade, nada por barganha, nada por troca, pensando naquilo que o Senhor pode nos dar em troca, amém? E para continuar aqui, vamos ler também lá em 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Que Paulo fala bastante sobre amor. 1 Coríntios 13, verso 1. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? O que Paulo fala aqui de amor é impressionante. Então, você pode fazer de tudo na igreja, você pode ser sempre estar aqui na frente, dar palavras abençoadas, estar ajudando na igreja, como ele fala aqui, dar tudo aos pobres, ajudar tal, mas se você não tiver amor nisso, não vai adiantar de nada, não vai adiantar, você está fazendo à toa, amém? Então devemos sempre estar buscando o amor de Jesus Cristo. Então esses são alguns passos importantes para obedecermos ao Senhor todos os dias e buscar a sua santidade, amém? Agora voltando para o texto de Deuteronômio. Lá a partir do verso 16, Moisés, ele cita um ponto importante. Cuidado para não ser enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses, pois isso acenderá a ira do Senhor e trará maldição. Apesar de Moisés repetir isso várias e várias vezes, para não desviar dos mandamentos, não ter a desobediência do Senhor e prestar cultos a outros deuses, para quem já leu a Bíblia e conhece, sabe que isso não adiantou muita coisa, eles desviaram e deu no que deu, né? Mas Moisés alerta aqui, não só nesse versículo, mas ele alerta várias vezes. Vamos abrir lá em Juízes, no capítulo 2. Antes, um pouco em Juízes 1, depois que já teve a divisão da terra, Josué dividiu a terra de acordo com o que Deus passou para Moisés, para cada porção, para a tribo respectiva. Eles esqueceram de um ponto que Deus tinha falado, para expulsar todo o povo da terra, os amorreus, todos os cananeus. Só que algumas tribos não fizeram isso. Eles manteram esse povo e fizeram eles de servo, ou seja, eles desobedeceram o mandamento do Senhor. Lá em Juízes, no capítulo 2, a partir do verso 1 diz: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não o expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobrevieram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel.
Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Então, aqui a gente vê claramente o que eles desobedeceram ao mandamento do Senhor, e a desobediência traz uma maldição sobre eles. Deus afirma que ele não iria expulsar esse povo, e eles seriam seus adversários, como foi dali em diante. Amém? E os deuses deles seriam como armadilhas, da mesma forma que Moisés disse, cuidado para não serem enganados. Então, Deus afirma que os deuses deles seriam uma armadilhas para o povo. Amém? No verso 10, ele cita também que nasceu uma nova, ali começou uma nova geração que não conheciam os feitos do Senhor, o que o Senhor tinha feito. No verso 19 do livro do capítulo que a gente está lendo, Deuteronômio 11, o Moisés cita para ensinar os seus filhos a toda essa palavra e os feitos que o Senhor fez com o povo de Israel. E mais uma vez o povo foi desobediente. Devemos ensinar e lembrar aos nossos filhos como é a importância da obediência do Senhor. Então, o povo não ensinou de forma adequada aquela nova geração que nasceu do deserto. Eles não sabiam do que o Senhor tinha feito, mas isso por negligência dos pais, daquele povo que o Moisés tinha ordenado para ensinar. As pessoas ali que não tinham visto as maravilhas que o Senhor fez. Então, ali começou a nascer uma nova geração que não conhecia ao Senhor da forma que o Moisés, Josué conhecia. Amém? E no verso 26 de Deuteronômio 11, ele fala sobre bênção e maldição, ou obediência e desobediência. No verso 27 diz, vocês serão bênçãos se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Bom, Deus sempre nos dá uma escolha. Desde lá do Jardim do Éden, nós temos a opção de escolher ou não. Ele sempre coloca uma condição para nós. Da mesma forma ele fez com Caim. Se obedecer... Não, desculpa. Lá em Gênesis 4, Deus fala com Caim a respeito que ele tinha acabado de matar o seu irmão Abel. E fala que se procederes de maneira certa, se procederes de maneira correta, não é certo que serás aceito? Então ele sempre está nos colocando condições. A gente tem um caminho de obedecer ou um caminho para desobedecer. A gente escolhe. Mas isso nós devemos entender que isso tem consequências. Então a gente sempre vai ter a opção de escolher. Deus não nos obriga a fazer nada, mas condiciona consequências de acordo com as nossas escolhas. Lá em 2 Coríntios 9:6 diz, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Apesar de você semear, mas você vai colher o que você semeou. Se você semeou maldição, você vai colher maldição. Se você semeou bênção, você vai colher bênção. Então, sempre Deus condiciona a bênção ou maldição de acordo com as nossas escolhas. Amém? E então aqui Moisés coloca diante do povo a opção de escolher entre a bênção e a maldição. E, para falar um pouquinho de obediência, quero falar a respeito aqui de Abraão. Abraão foi um exemplo de fé na Bíblia, foi um exemplo de obediência. Porque se você olhar a história de Abraão, ela é muito forte o que ele fez, principalmente a parte onde Deus pede para dar seu filho Isaac como oferta. E quando ele ainda se chamava Abrão, ele saiu com seu pai Terá e sua esposa Sarai de Ur dos Caldeus. A Bíblia não informa com quantos anos ele saiu daquela cidade. No capítulo 17, Deus faz aliança com Abrão, promete um filho para ele, o filho da promessa, e muda o seu nome para Abraão e o de Sarai para Sara. Em seguida, Sara tem Isaac. Vamos abrir agora em Gênesis 22.
Gênesis 22, a partir do verso 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Deus, ele acabou de abençoar Isaque, acabou de abençoar Abraão com um filho. Aquele filho que Deus já tinha falado: esse vai ser o filho da promessa. Através dele, vocês terão muitos descendentes. E em seguida pede ele de volta como sacrifício. É uma coisa que realmente não tem como a gente imaginar uma coisa dessa, a não ser que a gente passe por isso. Amém? Mas Abraão, ele foi fiel ao Senhor e simplesmente obedeceu. Ele foi com seu filho ao monte que Deus indicou para ele oferecer em sacrifício. Mesmo sendo o filho que ele tanto amava, porque Deus ainda cita: leve seu filho, seu único filho, a quem aquele você ama. Ainda Deus cita isso para ele quando pede o filho Isaque em sacrifício. Vamos ler a partir do verso 7 do Gênesis 22. Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Abraão aqui estava indo com seu filho. E Isaque, fica uma dúvida na cabeça de Isaque: cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, ele obedecendo ao Senhor, sendo fiel, mas ali no fundo do coração, ele ainda tinha uma esperança. Deus irá prover, Deus proverá. Ele ainda tinha uma esperança ali de Deus fazer algo, mas mesmo assim ele foi obediente ao Senhor e continuou indo até o local que Deus o indicou para sacrificar Isaque. Pula para o verso 11. Mas o anjo do Senhor, ele já tinha preparado todo o altar, tinha colocado Isaque ali, e quando ele já tinha pegado a faca para sacrificar Isaque, a partir do verso 11 diz: Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Então, essa história aqui de Abraão, eu fico maravilhado como ele foi obediente ao Senhor. Não à toa que ele ficou conhecido como o pai da fé, o pai das multidões. E ali onde a gente vê na Bíblia, algumas versões dizem, na minha, no caso, Deus proverá, Jeová Jirê, onde é o Deus provedor. Ele cita logo depois que o anjo aparece para ele. Amém? No verso 29 de Deuteronômio 11, Moisés, através de uma direção que Deus já tinha dado, ordena que depois que conquistasse a terra prometida, proclamasse a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Isso ficou a cargo de Josué fazer. E Josué obedeceu ao que o Senhor falou. Ao que o Senhor mandou Moisés fazer, Josué obedeceu tudo, letra por letra do que Moisés tinha falado. Abram a Bíblia de vocês em Josué, no capítulo 8, a partir do verso 31. Aqui eles tinham acabado de vencer a batalha contra Ai, tinham conquistado a cidade, tinham destruído
a cidade, só que dessa vez eles foram, Deus ordenou que eles recolhessem os despojos de guerra, diferente de Jericó. Eles tinham acabado de matar o rei de Ai, e aqui a partir do verso 30, do capítulo 8, diz: Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus líderes, os seus oficiais e seus juízes, estavam de pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé, de frente no monte Gerizim, e metade de frente no monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Essa bênção e a maldição que ele proclamou aqui é lá de Deuteronômio 28. Lá tem toda a ordenança da bênção e da maldição, o que poderia acarretar na obediência e na desobediência do Senhor. Mas nós vimos aqui como Josué foi fiel ao que o Senhor mandou através de Moisés. Lá em Josué 21:45 diz que nenhuma das boas palavras ditas a respeito de Israel falhou, todas se cumpriram. Nenhuma falhou, todas se cumpriram. Assim foi na vida de Josué, no tempo de Josué. E também lá em Josué 24:15 diz: Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir, se ao Deus que os seus antepassados serviram além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele decidiu seguir o Senhor. E logo no versículo em seguida, o povo responde: não, nós serviremos ao Senhor, nós serviremos ao Senhor. Mas como nós lemos em Juízes, a partir de Juízes, eles se desviaram do caminho do Senhor. Não obedeceram, não foram fiel, prestaram cultos a outros deuses. E ali, no capítulo de Juízes, Deus foi levantando o juiz para que o povo se arrependia, buscava a Deus. Ele levantava um juiz para se livrar para livrar das mãos dos inimigos. Ali, se você acompanhar o livro de Juízes, tem em várias passagens diz assim: o povo voltou a fazer o que era errado aos olhos do Senhor. Isso se repete durante 8 vezes no livro de Juízes, desde o primeiro juiz que Deus levantou, que foi Otiniel, até Sansão. Todos é uma repetição. Toda vez quando o juiz morria, o povo desobedecia e fazia mal o que era aos olhos do Senhor. Então, devemos sempre estar obedecendo a palavra do Senhor, assim como Josué fez. Assim como Josué obedeceu todas as palavras ditas a Moisés, ele fez e cumpriu. Então, no tempo de Josué, o povo teve paz. Teve paz em relação aos seus inimigos, até que ele se foi e aconteceu o que está escrito no livro de Juízes. E aí no final do livro de Juízes, lá no começo de 1 Samuel, o povo pede um rei, um rei para que pudesse governar sobre eles. E Deus fala para Samuel: então dê um rei a eles. Samuel vai e unge Saul. Lógico, de acordo com a ordenança do Senhor, né? Deus deu a direção para ele ungiu Saul. Só que Saul foi reprovado diante do Senhor. Depois veio Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E logo em seguida de Davi veio o seu filho Salomão, onde a Bíblia relata que ele foi o homem mais sábio que teve naquele tempo dele. Mas Salomão, ele desobedeceu o Senhor no final do seu reinado. Desobedeceu aquilo e gerou uma grande maldição sobre todo o povo de Israel. Vamos lá abrir em 1 Reis, no capítulo 11, a partir do verso 1.
Ele foi fiel, andou nos caminhos do seu pai Davi até o final do seu reinado. Ali ele começou a desviar dos caminhos do Senhor. 1 Reis, no capítulo 9, a partir do verso 4. O Senhor, nessa parte aqui, o Senhor fala para Salomão sobre as consequências da obediência e da desobediência. 1 Reis 9, 4. Do 4 ao 7. Se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi Davi seu pai, quando lhe disse, nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas se você e os seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem os mandamentos e aos seus decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. Aqui Deus reafirma o que pode acontecer com a obediência e desobediência. Da mesma forma que ele já tinha falado, já tinha ordenado tudo isso, mas ele fala aqui ele aparece para Salomão e reafirma tudo aquilo que ele já tinha decretado lá, quando o povo ainda estava no deserto. Mas mesmo assim, ele desobedeceu a palavra do Senhor. E lá no capítulo 11, vai para o capítulo 11 de 1 Reis. Ali no verso 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, endomitas, sidonitas e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir outros deuses. O que Moisés tinha falado lá no capítulo 11 de Deuteronômio, no verso 16, cuidado para não serem enganados e prestarem cultos a outros deuses. Salomão pecou nessa parte. Continuando, no entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Não sei como que ele conseguiu casar e ter tanta mulher ao mesmo tempo, é uma coisa... não tem como nem, para ser sincero, não tem nem como a gente imaginar, mas se está aqui, porque ele teve mulheres, mas tudo bem. Então essas mulheres estrangeiras levou a ele a desviar. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter desviado do Senhor, o Deus de Israel, que ele havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que a sua atitude e vocês não obedeceram a minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei, certamente lhes tirarei o reino e os darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, a meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então, ele acabou desviando dos caminhos do Senhor, prestando cultos a outros deuses. E dessa forma Deus fala que iria tirar ele do reino. Porém, por amor ao pai dele, Davi, por amor a Davi, e também porque Davi tinha declarado também que o meu trono duraria para sempre. Por quê? Porque Jesus veio e é da linhagem, da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Então o trono dele durou para sempre, de fato. Então Deus, por amor a essa promessa, ainda iria deixar uma tribo, ainda na linhagem de Salomão, mas iria levantar adversários contra eles, e acabou dividindo o reino logo depois disso.
Na leitura, lembro do verso 16 lá do que Moisés tinha falado para não se enganar. Então Salomão desobedeceu os mandamentos do Senhor na sua velhice. Deus menciona que tiraria do seu trono e daria a um dos seus servos. Porém, por amor a Davi, não tirou por completo. A partir daquele momento, Deus levanta inimigos contra Salomão. Então, Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Foi um dos adversários, um dos inimigos que Deus levantou contra Salomão. Vai no mesmo capítulo de 1 Reis 11, vai para o verso 29. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. E Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-se em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sabe que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos, mas por amor ao meu servo Davi, a cidade de Jerusalém, a quem escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque ele me abandonou e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camos, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus decretos e as minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Então Deus começa a dividir aqui o reino em dois. Um profeta fala para ele, ele dá uma exemplificação, né? Pega um pedaço de pano e divide em 12, dá 10 para ele, que seria, no caso, ficariam com 10 tribos, que é o reino do norte, chamado Israel, e a tribo de Jerusalém, o reino de Jerusalém ficaria com duas, que seria de Salomão. Para o povo não precisar subir, não, isso aqui é outra parte ainda. Então, depois dessa divisão, o Jeroboão, ele fugiu para o Egito, porque Salomão quis matá-lo. Logo em seguida, Salomão morre, Jeroboão fica sabendo e volta para ser declarado como rei de Israel. E ao mesmo tempo, lá no reino de Judá, quem ficou com o trono foi Roboão, que era filho de Salomão. Então, e quando Jeroboão se tornou rei, para o povo não precisar subir a Jerusalém para adorar o Senhor, ele tem uma brilhante ideia de construir 2 bezerros de ouro, um na tribo de Dan e outro em Betel. Ali, já no primeiro reino de Israel, Jeroboão fez o que o Senhor reprova. Os reis de Judá não ficaram atrás também nessa desobediência. Depois de Salomão, Roboão assumiu e em seguida Abias assumiu. Ou seja, ele, logo o primeiro ato dele, para que o povo não precisasse subir a Jerusalém para adorar o Senhor, porque ali ficava a casa de Deus, ele falou: não, vou construir aqui 2 bezerros de ouro para que o povo possa adorar aqui mesmo. Então, ali, Jeroboão já fez o que o Senhor reprova. Não seguiu os caminhos do Senhor. E lá em 2 Reis 17, abre em 2 Reis agora 17. Desde o primeiro rei de Israel até o último, todos, sem exceção, fez o que o Senhor reprova. Todos adoraram e construíram altares para outros deuses e prostraram diante deles. E ali em 2 Reis 17, no capítulo 1 diz: no 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Oséias foi o último rei de Israel, e, da mesma forma dos outros, fez o que o Senhor reprova. Então, do primeiro ao último rei de Israel, todos fizeram o que o Senhor reprova. Construíram altar aos outros deuses, adoraram. Tiveram um castigo, que foi o exílio para o rei da Síria. Então, logo depois aqui de Oséias, o povo de Israel é castigado e é levado em exílio para a Síria. No capítulo 17 mesmo, a partir do verso 5. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e sitiou por 3 anos. No nono ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Alá, em Gozã,
do rio Abor e nas cidades dos medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, e sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram os altares idólatras, ergueram as colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Então, como esse reino, essa divisão de reino já começou sobre uma maldição, terminou também sobre outra maldição. Todos os reis do reino norte, do reino de Israel, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E eles foram levados cativos para a Síria. E os profetas falaram a respeito disso. Sempre os profetas estavam profetizando a respeito disso, mas os reis não davam ouvidos, não seguiam. Então, desde quando Moisés já ordenou isso, lá a maldição já começou ali, desde quando o povo deixou que o povo de origem ficasse ali, não foi expulso como Deus ordenou. Então, ali o Deus tinha avisado que os deuses deles seriam armadilhas, e foram. Todos os reinos, eles foram com armadilhas para o povo. Então, em seguida, eles foram cativos para a Síria. E em seguida eles tiveram um castigo que foi, e a partir do verso 13 ao 15, né, os profetas alertam todos a respeito dessas coisas. A partir do verso 18 agora. 2 Reis 17, verso 18. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-lo da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar seguir o Senhor e levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor se afastou da sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado da sua terra e levado para exílio na Síria, onde ainda permanece até hoje. Como já tinha falado, eles foram levados e não foi por falta de aviso. E em seguida do exílio do povo de Israel, Ezequias assumiu o trono de Judá, lá em 2 Reis, no capítulo 18. O rei da Síria estava com a intenção de atacar Jerusalém também. Porém, devido à obediência de Ezequias, Deus livrou Judá através do seu braço forte. Lá em 2 Reis 19, conta que eles estavam se preparando para atacar Jerusalém, mas através do profeta Isaías, ele dá uma resposta para Ezequias, falando que Deus iria livrar eles. E em seguida, onde os assírios estavam acampados, no outro dia que o profeta falou, o pessoal de Jerusalém saiu para verificar onde o povo assírio estava, e todos estavam mortos, só haviam cadáveres, havia somente cadáveres. Então Deus estava com o rei Ezequias e livrou ele da mão dos assírios. E outro destaque importante e também bem conhecido, lá em 2 Reis 20, diz que Ezequias tinha adoecido, ficado doente. E o Senhor avisa através de Isaías, o profeta mesmo do livro de Isaías, que ele iria morrer. Porém, ele orou e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Lá no capítulo 20, 2 Reis, tem essa história, que Deus prolongou mais 15 anos na vida do rei Ezias. E depois seu filho Manassés assumiu, pois fez o que o Senhor reprova. O seu filho Manassés assumiu, e a partir dali voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E em seguida, outro rei de destaque foi Josias, que assumiu logo em seguida de Manassés. Pois fez o que o Senhor... Em seguida, outro rei de destaque foi Josias, e
pois fez... e depois... Estou confundindo aqui, só um minuto. Depois, e em seguida, outro rei de destaque foi Josias, e também foi o último, pois fez o que o Senhor aprova. Depois, por ordem, assumiram o reino de Judá, Joacás, Joaquim e Zedequias. Todos fizeram o que o Senhor reprova. Por isso, Deus se apartou da presença deles, igual tinha feito com o reino do norte, e eles caíram nas mãos dos babilônios. Lá em 2 Reis, no capítulo 24. A partir do 18, versículo 18. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbina. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizeram Joaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu em Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, ele se rebelou contra o rei da Babilônia. E, ali no capítulo 25, relata a queda de Jerusalém e o exílio babilônico. Os babilônicos queimaram o templo de Jerusalém e o povo ficou cativo durante aproximadamente 70 anos. Depois eles regressaram para reconstruir o templo, e esse regresso pode ser acompanhado no livro de Esdras, depois do livro de 2 Crônicas. Então, olha o que aconteceu com uma desobediência de Salomão lá atrás. Tudo isso foi acarretado por causa da desobediência, por causa de desviar dos caminhos e cultuar outros deuses que o Senhor já tinha avisado, para eles não serem enganados, mas mesmo assim eles caíram e foram desobedientes ao Senhor. E Deus fez com que ele tirasse a sua presença do meio deles, por isso eles foram cativos na Babilônia. E aqui agora também quero citar outro personagem, dessa vez do Novo Testamento, que Deus ministrou bastante no meu coração. E lendo a passagem dele com calma, é pequena, não fala muito, eu acho que tem 3 capítulos que falam a respeito dele, você percebe que ele é um homem diferenciado. Esse cara era Estevão. Abre lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Vamos ler lá, Atos 6, do 8 ao 15. Saber um pouco da obediência de Estevão. Atos dos Apóstolos 6, do 8 ao 15. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus da Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo. Os líderes religiosos e os mestres da lei, prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então, aqui, Estevão, ele era de uma sabedoria imensa, e o Espírito de Deus estava com ele, na palavra diz. Só que levantou oposição contra ele. E ele acabou sendo preso. E ele foi para julgamento. E durante o julgamento, ele citou toda a história do povo de Deus, lá no capítulo 7. Citou toda a história do povo de Deus. Essa foi a defesa que ele fez, né? Quando pediram falar, o que você tem a falar a respeito disso? Ele diz, vai citando toda a história lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, até chegar na época dos reis, na época da monarquia, falando até Salomão e a construção do templo.
no capítulo 7, do versículo 2 a 53, é a fala dele. E, lá a partir do verso 54, diz: ouvindo isto, ficaram furiosos. Por que eles ficaram furiosos? Porque ele falou a respeito daquele povo que estava naquele lugar, um pouco antes, no 51. Povo rebelde e obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas aos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que rebelaram a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Aí, a partir do 54, diz: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram todos juntos contra ele, e arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejaram Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Então, aqui Estevão, mesmo na hora de estar sendo apedrejado de forma injusta, ele obedeceu, ele foi obediente ao Senhor. Ele simplesmente levantou as mãos para o céu e disse: receba meu espírito, Jesus, receba meu espírito. E falou da mesma forma que Jesus, quando estava na cruz, disse: perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele disse: perdoe, Senhor, não os considere culpados deste pecado. Amém? Então, aprendi muito com Estevão a respeito dessa palavra sobre obediência. Ele foi um homem realmente que é um exemplo de obediência para nós. Amém? E, logo em seguida, no primeiro versículo do capítulo 8, diz: e Saulo estava ali, consentindo a morte de Estevão. Quem era Saulo? Saulo era o Paulo, antes da conversão dele. Saulo, o que ele fazia? Ele perseguia cristãos e matavam, porque também ainda não conhecia Jesus Cristo. Ele era o que ele fazia, era perseguir os cristãos e matar. Então, tudo isso foi visto por Paulo, ou Saulo. Ele perseguia seguidores de Jesus, assim o chamavam para matá-los. Vamos ler lá em Atos, no capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levar os presos para Jerusalém. Então, o que ele queria fazer? Ele queria caçar os cristãos, caçar aqueles seguidores, como ele falava, os seguidores de Jesus, para prendê-los. E o capítulo 9, em seguida, mostra a conversão de Paulo, que o anjo do Senhor, Deus aparece para ele, dizendo: por que você me persegue? Ele fica cego durante 3 dias, e vai para uma casa, vai para a cidade, na casa de um homem chamado Ananias, ali fica, e ele conhece Jesus Cristo, e ele converte o seu coração. Ali ele começa a pregar a palavra de Jesus Cristo. Então, um homem que perseguia, que matava cristãos, agora prega a palavra, prega o amor. Foi uma das pessoas que mais falou sobre amor na Bíblia. Então, ele perseguia. E tem um filme chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo. Ali tem uma fala dele. Lucas está conversando com ele, né, na prisão em Roma. E Lucas, ele cita que: eu nunca vi Jesus Cristo em carne e osso, mas quando eu vi você falar de Jesus Cristo, eu vi Jesus através de você. Que possamos ser igual Paulo, que as pessoas possam ver Jesus Cristo através de nós, através da nossa obediência da palavra. Amém? E tem uma outra coisa que ele cita também no filme, ele faz uma analogia fantástica. Eu não assisti todo o filme ainda, algumas partes. Ele faz uma analogia a respeito da vida do homem. Ele diz: imagina-se olhando para um vasto mar diante de você.
você se abaixa, põe as mãos na água e traz um pouco de água. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão. Esta água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ele está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino que eu falo, o reino que eu prego, para qual eu vivo, porém o reino que eu falo para qual eu vivo é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos, mas aqueles que seguem a Jesus Cristo vivem pela aquela expansão infindável de mar. Amém? A desobediência que leva à maldição é essa água que escorre pelas mãos, mas o restante da expansão do mar é a bênção resultante da obediência ao Senhor. E ele completa dizendo: viver é Cristo, morrer é lucro. Devemos viver para Jesus Cristo, devemos viver para obedecer a palavra do Senhor. Então, hoje o Senhor coloca a bênção e a maldição diante de nós. Eis aqui a bênção do Senhor através da obediência e a maldição através da obediência. Essa foi a essência da lei, mas agora através de Cristo que sofreu em nosso lugar, somos introduzidos a uma nova aliança, onde somos criados como filhos e filhas de Deus. E recebemos o amor do Pai. Continuamos sendo convidados por amor por Deus a obedecer a sua palavra todos os dias para que cumpra a promessa, pois aquele que nos prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Aquele que nos prometeu é fiel. Então, hoje Deus nos convida a obedecer a sua palavra, a obedecer fielmente aos seus mandamentos. Amém? Então, era isso que eu tinha para falar a respeito da palavra. Peço que você fique de pé agora para a gente orar, buscar a presença do Senhor. Amém? Oh Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu hoje, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, se você hoje não está nos caminhos do Senhor, que você possa hoje buscar a sua presença, que você possa hoje, irmão, buscar a face de Jesus Cristo, buscar a Ele, entregar a sua vida a Ele. Peça perdão se for necessário, peça que o Senhor possa lavar, Pai, lavar as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Amém? Oh Deus, que hoje você possa realmente buscar a presença de Deus. Amém? Oh Deus, se todos os dias devemos ter saudades do Senhor, saudades de Ti, todos os dias devemos pedir para que Ele nos leve, Pai, nos leve para que a gente volte ao tempo da inocência, para que a gente possa cumprir, Pai, obedecer a Sua palavra. Amém? Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa canção diz isso, para que a gente possa ter saudade do Senhor, para que a gente possa voltar ao tempo da inocência, ser fiel ao Senhor, voltar ao tempo da pureza. Oh Deus, em nome de Jesus, voltar ao tempo da sua humildade, da simplicidade do Senhor. Oh Deus, ser curado de tudo que o mundo nos fez. Oh Deus, ouvir a voz do Senhor, escute a voz do Senhor, peça para que Deus possa fazer os seus ouvidos sensíveis, Deus, ao falar dele, ao falar da sua palavra, e tenha todos os dias saudade do Senhor, saudade, peça para que o Senhor faça você sentir saudades dele todos os dias, porque quando estamos com saudades, queremos buscar, queremos estar na presença do Senhor. Amém? Oh Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu te agradeço, eu te louvo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E peço, Pai, que hoje realmente meu irmão possa entender, Senhor, que a obediência do Senhor é o melhor caminho, é o melhor que a gente pode fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, se hoje tem alguém que está desviado dos seus caminhos, que o Senhor agora possa encher ele do Teu Espírito Santo, ele possa voltar aos Teus caminhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, porque a obediência é o melhor caminho. Oh Deus, a Tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus,
Medite nessa canção, cante, fale a respeito, cante essa canção, ore essa canção, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, que realmente o Senhor possa nos curar de tudo que o mundo nos faz. Oh Deus, em nome de Jesus, queremos escutar a Tua palavra, escutar a Tua voz, seguir a Tua palavra, falar da Tua palavra para todos, Senhor, falar a respeito do que o Senhor já nos fez. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa voltar realmente ao tempo da inocência, que a gente possa voltar ao tempo da pureza, ao tempo da sua simplicidade, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez essa noite. Continue orando, continue meditando nessa canção. Amar Tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Palavra abençoada, amém. Com certeza Deus renovou a nossa fé nessa noite, amém. Glória a Deus. Vamos continuar orando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos. Nós te louvamos, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos por esse alimento, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse maná do céu, Pai, que é a Tua palavra, que hoje veio para nos renovar, que hoje veio, Senhor Deus, para nos encher da Tua presença, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, que a gente realmente possa sentir saudades de Ti, Senhor, no nome de Jesus. Querido, levanta as Tuas mãos, em nome de Jesus, onde você está. Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão agora, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, aonde ele está, na sua casa, meu Deus, se ele estiver no trabalho, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e nós abençoamos a vida, Senhor Deus, do nosso irmão, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, e dê a ele as notícias, ó Pai, que ele espera receber, que ele está esperando receber, Senhor. Fortalece ele, Senhor, e mostra para ele, Pai, que ele em Ti, ele está seguro, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Satanás tem tentado nos desestabilizar nesses dias, Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós clamamos para que o Senhor, meu Deus, não nos deixe, Pai. Tua palavra diz, ó Deus, que se o Senhor não edificar a casa, em vão, Senhor, em vão, ó Deus, trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, ó Deus, vigia a sentinela. Pai, por isso, Senhor Deus, é que nós nos achegamos a Ti, Senhor, que se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não nos proteger, se o Senhor não for conosco, meu Pai, o que será de nós? Pai, nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos em Ti. Toma nas Tuas mãos a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, glorifica o Teu nome nesses dias, na nossa vida, Senhor, e através da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, no nome de Jesus Cristo, Pai. Queremos, ó Deus, nesse momento, ó Pai, clamar como igreja, Senhor, meu Deus, pela nossa nação, clamar como igreja, meu Deus, ó Pai, por um avivamento na nossa nação. Meu Deus, nós queremos que o Espírito Santo venha sobre nós, que o Espírito Santo venha, meu Deus, trazendo um avivamento sobre a igreja. Meu Deus, nós queremos ser os primeiros. Nós queremos que esse avivamento comece, Senhor Deus, em nós. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Queremos, ó Deus, que o Brasil seja cheio, ó Pai, de uma nova unção. E que uma igreja, meu Deus, temente, ó Deus, a Ti seja levantada. Em nome de Jesus, ó Pai, que aquela igreja, Senhor, que clama, que ora, aquela igreja que vive para Ti, aquela igreja, Senhor Deus, que realmente vive o Evangelho, seja exaltada na nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós
nos colocamos na brecha, Senhor. Principalmente nesses dias que são difíceis, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, principalmente nesses dias, ó Pai, meu Deus, que temos, ó Deus, enfrentado tantas dificuldades, tantas notícias ruins, ó Pai, ó Senhor, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, que o Senhor intervenha por nós, que o Senhor, meu Deus, entre com providência, Pai. Oh, meu Deus, sua palavra diz que um dos teus nomes, Senhor, é Jeová Rafá. E hoje, como igreja, Senhor, nós clamamos, ó Deus, pelo poder do Jeová Rafá sobre a nação brasileira, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, só Tu, ó Deus, pode conter, Senhor. Meu Deus, a maioria das pessoas estão, ó Deus, colocando a sua esperança numa vacina. Ó Deus, estão colocando, Senhor Deus, a sua esperança no remédio, Senhor. Mas como o Salmo disse, Senhor, se o Jeová Rafá não se manifestar, ó Deus, em nosso favor, se o Jeová Rafá, Senhor, não vir, ó Deus, ao nosso encontro, Senhor, Deus, trazendo providência para frear, ó Deus, essa pandemia, para frear essa doença, para frear, ó Deus, esse vírus, ó Pai, não adianta nada vacina, não adianta nada remédio, não adianta nada cuidados, não adianta nada, Senhor Deus, distanciamento, Senhor, não adianta nenhuma medida, Senhor Deus, ser tomada. Por isso, ó Pai, é que nós clamamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Nós queremos ver, ó Deus, os números, ó Deus, retrocederem. Nós queremos ver essa pandemia ser freada. Nós queremos ver, Senhor, nesses dias ainda, ó Deus, antes, ó Deus, do domingo, Senhor, antes que essa semana termine, Pai, nós queremos, ó Deus, que o número de infectados diminua. Meu Deus, nós queremos que o número de mortos, ó Pai, de óbitos, ó Pai, diminua. Nós queremos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que os hospitais sejam esvaziados em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que as pessoas sejam saradas em nome de Jesus, meu Deus. Ó Pai, meu Deus, na primeira vez, ó Pai, na primeira onda, chamada a primeira onda, nós clamamos, a igreja clamou, meu Deus, Pai, foi o Senhor que colocou a mão, foi o Senhor que freou, meu Pai, meu Deus, e agora nós cremos que pode ser feito mesmo, que o Senhor pode nos socorrer, que o Senhor pode vir com providência, Pai, no nome de Jesus. Ó Senhor, nós oramos pelo Brasil, nós oramos pela nossa nação, e nós abençoamos, ó Deus, Pai, os nossos governantes. Nós abençoamos, ó Deus, o nosso presidente da República. Nós abençoamos, ó Deus, Pai, o Senhor Jair Messias Bolsonaro, a sua casa, a sua família. Nós abençoamos, ó Deus, o governador do estado do Mato Grosso, Pai, o Senhor Mauro Mendes. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, ó Deus, o prefeito de Cuiabá, Senhor Deus, o Senhor Emanuel Pinheiros, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos, ó Deus, a prefeita, ó Deus, de Jaciara, meu Deus, a senhora Andréa Wagner, Senhor. Nós oramos, nós abençoamos, ó Deus, a gestão, ó Pai, dessas pessoas que citamos aqui, para que eles façam um governo justo, Senhor, no nome de Jesus. E na pessoa deles, nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, pelos outros prefeitos do país, os prefeitos das outras capitais, pelos outros governadores do país, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Senhor, e como igreja, nós te pedimos perdão pela nossa nação. E como igreja, nós anulamos, ó Deus, toda a palavra de maldição que foi liberada contra, ó Deus, o nosso presidente, contra o nosso governador, o nosso prefeito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós quebramos, ó Deus, toda palavra de maldição liberada, meu Deus, todo trabalho, meu Deus, que porventura tenha sido feito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Pai, continua conosco, Senhor, cuida de nós, e no nome de Jesus, Pai, supre as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia,
Amém e amém, querido. Nós estamos terminando. Eu quero te agradecer a tua participação. Que Deus te abençoe, que Deus traga paz, que Deus venha ao teu encontro nesses dias com providência, no nome de Jesus Cristo. Querido, creia, o lugar mais seguro da face da terra chama-se presença de Deus. Amém? O lugar mais seguro para você estar é a presença de Deus. Querido, e no nome de Jesus Cristo, o lugar que você deve estar, Deus nos prometeu um ano de recompensa, independente do que nós estamos vendo, Deus nos prometeu um ano de recompensa. E o requisito, nós precisamos estar onde a igreja está reunida. Amém? Então, no nome de Jesus, eu creio que em pouco tempo nós voltaremos a cultuá-lo presencialmente, querido. Mas enquanto isso não acontece, o lugar para nós estarmos reunidos é através da internet. Então, no nome de Jesus, os cultos da geração eleita, terça, quinta e no domingo, todos os nossos cultos no mesmo horário, 7:30 da noite. Amém? Então participe em nome de Jesus. Amém? Então domingo que vem, 7:30 da noite, nós teremos culto de celebração da família. Então já fica o convite para você, para a tua família. E eu quero te pedir, querido, no nome de Jesus Cristo. O mundo inteiro está carente de palavras de Deus. Palavras como essa que nós ouvimos hoje à noite. O mundo inteiro está carente de palavras que traz transformação, que traz refrigério, palavras que traz conversão, que traz Jesus para a vida dessas pessoas. Querido, então, no nome de Jesus, quando eu te peço para você compartilhar, não é porque eu quero fazer a obra ficar famosa ou porque eu quero ficar famoso, não. É porque eu quero que essa palavra chegue, alcance o maior número de pessoas possível. Então, no nome de Jesus, querido, compartilhe com os teus contatos, nos grupos que você participa, com as pessoas que você conhece, irmão. No nome de Jesus, é a maneira que nós estamos tendo nesses dias de evangelizar e de compartilhar a palavra, está sendo essa. Então, no nome de Jesus, aproveite, faça a tua parte, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Além dos cultos da Igreja Geração Eleita, nós teremos sábado agora, nós estamos numa campanha de 40 dias de jejum e de oração. Se não me engano, hoje é o 30º dia já de jejum e de oração. E no sábado, depois de amanhã, nesse tempo, nós tínhamos marcado 2 vigílias. Umas vigílias diferentes. Como que é essa vigília? Nós vamos nós vamos vigiar de meia-noite até as 3 horas da manhã. E cada um na sua casa, orando pelos alvos, aqueles alvos que a gente já compartilhou. Se você quer participar, eu quero que você entre em contato conosco pelo telefone. Amém? Mas eu quero te dizer algo diferente. No culto de domingo que vem, nós vamos ter um tempo especial de oração. E eu quero que você já tem o telefone, esse telefone que está na descrição, está no rodapé da live também. Quero que você mande o teu nome e um pedido, só um, querido, um pedido de oração. Nós vamos estar orando como igreja. Já estou até convocando o Ministério de Intercessão aqui, pelo pessoal que está participando, já fica. Eu quero que você mande o teu nome e um pedido de oração para mim, nesse telefone que está no rodapé, que está aparecendo, que está na descrição da live. Amém? Se não recebe um convite, se você não recebe pelo telefone, é porque eu não tenho o teu telefone. Então manda para mim um zap, uma mensagem, que eu vou acrescentar você, vou estar mandando mensagens para você e a gente vai estar orando pela tua vida. Amém? Para domingo, no nome de Jesus. Então, de hoje até domingo, manda essas mensagens que eu vou estar fazendo aqui uma lista de oração para a gente orar domingo como igreja. Amém? Glória a Deus. E quero lembrar também que no dia 28, às 4 horas da tarde, vai ter mais um culto online do Ministério Infantil Geração Kids. Heróis da Fé. Não, dia 28 não, dia 27. É no sábado. Amém?
4 horas da tarde. Dia 27, 4 horas da tarde, mais um culto do Ministério Geração Kids. É o mesmo tema, Heróis da Fé. O personagem vai ser diferente. Eu ainda vou passar aqui o personagem. Amém? Glória a Deus, mas vai ser uma bênção, querido. Em nome de Jesus, já prepara aí teus filhos. Vamos orar agradecendo o Senhor, encerrando. Amém? Obrigado, Pai. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor, ó Deus, nos mantenha em paz, em segurança, no nome do Senhor Jesus. Levanta as tuas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, com cada família, que o nome do nosso Deus seja exaltado, glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Querido, Deus te abençoe. Até domingo, em nome de Jesus. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração.